Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a um próximo episódio, né? A um novo episódio aí do podcast Leões da Gestão. É um prazer enorme aí ter essa pessoa querida. Então, hoje eu estou com uma pessoa muito querida, que é uma pessoa que, inclusive, foi um dos grandes incentivadores, sem ele saber, talvez, a fazer com que eu retomasse o meu projeto do meu podcast. O André, ele me convidou há pouco tempo atrás, depois a Né também vou colocar aqui, vou colocar lá no grupo o link do nosso podcast, que a gente falou sobre Lean, Lean Six Sigma, né? Ele me convidou para gravar um podcast, ele tem um podcast muito legal. Vou colocar no grupo para vocês também seguirem, né, o canal dele. Também no mesmo esquema, compartilha, né, traz profissionais incríveis para compartilhar muito conhecimento. E eu convidei esse cara incrível com uma experiência enorme aí, principalmente no ramo da indústria, para falar de gestão, né? E falando de gestão, a gente fala de processo, a gente fala de pessoas, e aí a gente também fala de promoção. Contextualizar para você, André, para você entender onde que eu quero chegar. Esse grupo aqui é um grupo que, na verdade, todos os profissionais, né, querem chegar em algum lugar. E aí, dentre esse grupo aqui, muitas pessoas aqui querem ser promovidos, muitas pessoas aqui querem novas oportunidades. Então, meu objetivo hoje é trazer a importância, né? Na verdade, a importância, o como aplicar, quais são as ferramentas mais importantes, básicas, e quanto isso vai fazer com que essas pessoas se posicionem melhor, tanto nas empresas que elas estão, vendendo o resultado delas, quanto também para o mercado. Então, aí, seja muito bem-vinda, é um prazer estar com você, se apresenta para a galera te conhecer um pouco do seu trabalho, e vamos lá. Muito bem, boa noite a todos aí que estão acompanhando a gente. Eu sou um profissional aí de mais de 20 anos dentro de indústria. Me aventurei na área da advocacia, mas não gostei muito. Já declinei da ideia, não sirvo para esse mundo. Sou uma pessoa intensa, busco sempre conhecimento e sempre ativo nos meus conhecimentos, na busca por melhoria, da mesma forma com que eu busco na minha vida particular, para minha família e para dentro da indústria e dentro da faculdade onde eu dou aula. A gente sempre quer ter pessoas buscando conhecimento, fazendo um networking, passando uma filosofia de vida, assim, da qual nós, sem perder o equilíbrio, né, de toda entre família, vida, também alcançamos os resultados, né, almejados por todos aí, quem buscam essa questão da evolução, né, dentro da carreira, dentro de vida, mas é tudo reflexo da busca pelo equilíbrio e, consequentemente, a gente vai alcançando a subida dos degraus aí. É justamente sobre isso. A ideia hoje é falar justamente das subidas dos degraus, né? E o quanto a gente se desenvolver nessas habilidades, nessas técnicas de gestão, podem mudar totalmente o nosso jogo, né? Tanto em resultado, quanto em gestão de equipe, quanto em posicionamento, quanto em vender os nossos resultados, quanto em se sentir mais autoconfiante sobre a forma de apresentar e vender esses resultados. A Academia da Gestão, né, que é a minha mentoria, tem alguns representantes dela aqui, nasceu assim. Nasceu quando eu percebi que as pessoas cresciam quando eles aprendiam sobre gestão. Que as pessoas aprendiam a gerenciar as equipes, que as pessoas aprendiam a formar pessoas, que as pessoas aprendiam a gerar mais resultado. Então foi assim que a Academia da Gestão nasceu. Por isso se chama Academia da Gestão. E não Academia da Recolocação, e não Academia do LinkedIn, né? A gente vai agrupando, e não Academia do Coaching, né? A gente vai agrupando algumas outros métodos necessários para desenvolver autoconfiança, para a gente conquistar uma nova oportunidade. Mas o ciclo, uma coisa que eu coloquei no grupo, pouco antes da gente falar, né, é que os ciclos, eles voltam a trazer a gente a querer uma promoção. Porque por mais que hoje eu esteja insatisfeito, por mais que eu esteja fora do mercado,
né, insatisfeito buscando uma oportunidade e fora do mercado buscando uma recolocação, quando você entrar, quando você for recolocado, quando você conseguir nossa nova oportunidade, vai voltar a ser necessário aprender sobre gestão, aprender a fazer seus resultados, a poder vender seus resultados. Né? Então, conta um pouquinho, André, do que você entende, né, de qual é a importância para você hoje de dominar técnicas, ferramentas de gestão e quais são essas ferramentas para você, as ferramentas mais importantes, assim, dentro da sua experiência profissional, dentro do que você ensina para os seus alunos. Quais são para você as ferramentas mais importantes, assim, que não podem faltar no dia a dia de uma profissional? Entendendo que fazer gestão não é sobre ser gestor, né? Uhum. Quando você é gestor, você, óbvio, envolve fazer gestão e uma equipe para gerenciar. E óbvio que a gente vai falar sobre isso. Mas se você quer ter gestão um dia, você também tem que saber gerenciar muito bem a sua caixinha ali, né? O seu escopo. Então, conta pra gente, assim, qual é a sua visão sobre isso? Acho que dentro do processo como um todo, quando a gente está fazendo essa gestão, a gente tem que primeiro buscar a padronização dos recursos, né? O como fazer, todos fazem seguindo uma cartilha bem definida, para que a gente possa acompanhar essa cartilha, acompanhar essas pessoas, e traçar métricas e acompanhamento. Isso trazendo desde uma pequena equipe até uma grande empresa, uma grande indústria. E aí a gente vai definindo os KPIs, os indicadores mais essenciais daqueles que vão buscar os resultados e acompanhando também esses resultados de forma periódica, até que a gente entre no que a gente fala do voo de cruzeiro, né? O flow, né? Que eu gosto de falar, Casa de onde as flow. coisas, né? As coisas carregam, elas fluem normalmente, né? Sem que a gente tenha que arduamente acompanhar, cobrança, esse segmento sempre sobre demanda, sempre alguém cobrando alguma coisa para entregar determinado resultado. Então, quando a gente determina procedimentos, esses procedimentos passam a ser cada vez mais maduros e a gestão vai acompanhando tudo isso. E isso pode ser através de KPIs bem definidos e aí você estruturar. Eu trabalho com a filosofia dentro da indústria, né, de um tripé. A gente trabalha sempre envolvendo a segurança, a qualidade e produtividade, né? Eu creio que você bem feito, né? Esse tripé, essa macro dentro do desenvolvimento do trabalho, dentro de uma indústria, você vai obter resultados, né? Isso é a minha filosofia de trabalho. Primeiramente, buscar a segurança, porque sem ela as pessoas não vão engajar, não vão comprar não- o seu sua ideia, não serem comprometidas, e a segurança, não só a segurança do trabalho, né, incisivamente, o risco ao acidente de trabalho, né, como muitas vezes a gente coloca, mas a segurança de carreira, segurança alimentar, sabendo que vai ter bons salários, um crescimento, né, como a gente está falando aqui de promoções dentro da empresa, ela sabendo que ela vai ter, se ela trabalhar de forma organizada, entregando resultados, ela em um ano ela vai ter uma avaliação periódica, da qual ela pode ascender tanto horizontalmente, tanto verticalmente, Sim, isso tratando de segurança, né? Depois a qualidade, o envolvimento de todos e todos entenderem o que é qualidade, que é atender os requisitos das quais o cliente está solicitando para a gente. E esse cliente pode ser interno ou externo, né? Muitas vezes a gente entender que o cliente interno ele é menos rigoroso, daí o cliente externo é muito mais rigoroso. Então a gente ter bem definido todos os padrões, porque a gente quer um bom produto lá na frente. E por consequência a gente vai buscar o acompanhamento da produtividade através de métricas conhecidas como OE, acho que a principal delas, que é a eficiência global de máquina, aí que a gente trabalha entregando uma performance, boa disponibilidade, nós muitas vezes, e o nível de qualidade alto, né?
Muitas vezes a gente tem uma boa disponibilidade, mas depois trabalha muito com ociosidade. Dentro nessa nova geração, a gente tem muito o que se trata hoje de absenteísmo, né? Como eu trabalho com absenteísmo, as pessoas não estão comprometidas. Ao meu ver, quando eu trabalhei, eu em 25 anos que eu trabalho, eu nunca tive uma falta do trabalho. E hoje em dia as pessoas tratam o trabalho normalmente. Ah, hoje eu tô Hoje em dia é cansado, não tô natural bem, você faltar, e hoje não eu é mais algo estranho. não vou. Hoje eu não vou, liga, ou nem liga pro chefe, ou pura e simplesmente aparece no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Então, entender também esse gap cultural, né, o que há muito, né, entre o que nós passamos, né, nossa geração aí, entre 30 e 45 anos aí, que já era algo temoroso, né? Ah, se eu faltar do serviço, vai contar de forma negativa para mim. E essa questão da produtividade hoje é muito intrínseca nisso. A gente muitas vezes, hoje, trazendo um exemplo pela manhã, é, um gerente de planta da nossa unidade de Betim, ele comentando, falou: ah, poxa, hoje a gente não entregou o resultado porque teve um surto de dengue e faltaram tantas pessoas aqui. E eu não tive como recolocar pontualmente aqui, trazer o pessoal e tal, e eu não entreguei o resultado. E tudo bem, mas é um surto de dengue, tá? A gente tem que E entender mesmo também as numa condições indústria com sanitárias, tá? processos, e mesmo numa indústria com processos de máquina, né, a gente absolutamente, sim, depende de pessoas e é assim Sim. que funciona. É, eu enxergo, assim, vários pontos para a gente falar dentro do que você colocou, né? Primeiro, talvez a parte do padrão, né? Uhum, Gente, estabelecer um padrão. Quando eu vejo assim, e por vezes é necessário, sabe, André? Quando você não tem nada, mas às vezes você não tem um padrão. Mas você precisa medir. Porque você não sabe nem para onde é que você está indo. Você não sabe, você nem sabe o quanto você está executando. Então eu vejo muitas vezes a gente tendo assim que construir KPIs antes de construir padrões. Mas a gente tem que ter muita clareza de que se você não se esforça para construir padrões, aqueles KPIs podem te levar para lugar nenhum. Porque hora você uhum. pode estar fazendo de um jeito e hora você pode estar fazendo do outro. Então, talvez para um primeiro passo, ok, tudo bem, a gente construir primeiro os KPIs. Quando a gente tem processos mais atrelados à indústria, pode ser sim que a gente consiga um pouco mais perto, estar um pouco mais perto da realidade, mas quando a gente fala de serviços, quando a gente fala de atendimento, de TI, é muito mais difícil. A gente tem que ter um padrão para a gente executar um atendimento, um padrão para a gente executar uma ordem de serviço, um padrão para a gente fazer uma proposta comercial, para saber se ela foi aprovada ou não e por que que foi aprovada, por que que não foi aprovada. Gente, se a gente não tem um padrão, a gente não sabe o motivo pelo qual a gente conseguiu ou não conseguiu. É simples assim. Porque cada hora pode ser de um jeito. Então você mede para não ter referência de nada. Isso para mim é algo muito forte. Só que construir padrões também eu acho algo muito desafiador. O Luciano até colocou para a gente comentar a importância da comunicação na gestão, né? Talvez um dos motivos, na minha opinião, André, quero ouvir a sua, das grandes falhas na gestão, né? Em gestão, em processos de forma geral, porque quando a gente fala de gestão, a gente está falando de processos. Falhas de comunicação esteja aderente à ausência de padrões, à ausência de clareza sobre os processos, à ausência de definição de fato de um padrão de processo, né, que esteja alinhado entre as partes para ser executado sempre daquela forma. O que que você acha? No meu ponto de vista, sim, comunicação é essencial, acho que. E não só comunicação, se fazer entender, né? O meu compadre sempre falou assim, que a responsabilidade de quem fala, né, é de se fazer entender o interlocutor. Porque muitas vezes a gente vai lá e passa, né, um recado, a gente trazendo para dentro da indústria aqui, por exemplo, a engenharia vai lá e cria uma instrução de trabalho e desce para a operação.
a operação entender o que está escrito ali, né? Ela tem adesão, né? O entendimento, né? Do que deve ser feito passo a passo. Houve uma Eles foram sinergia entre o movidos, que né? Eles foram é, movidos para que o engenheiro construísse um negócio daquele. Eu acho que talvez isso seja um dos mais importantes. E entra de novo em comunicação. né? E a gente tem isso, sabe, é muito latente nas indústrias, a gente tem muito é, delimitado, todo onde eu passei já, ou acompanhei, eu já vivi, conheci, sempre há o ruído da informação, a comunicação, ela não é bem realizada, e quando entra nesse nível de maturidade, aí as coisas começam a fluir melhor. Isso é fato. Nessa última experiência minha aí, dentro dos 15 anos que eu passei na empresa, passamos por diversos níveis de maturidade, de comunicação, de informação, de estruturação, né, dos modos operandos lá da empresa, e evoluímos até atingir um nível de maturidade da qual a operação estava envolvida na criação da instrução de trabalho, no desenvolvimento. Ela fazia esse processo de retroalimentação e ela comprou a ideia de tal forma que todo e qualquer novo processo, ou nova adaptação ou uma melhoria dentro daquela atividade, ela retroalimentava ao setor de engenharia de processos e trazia sempre uma ideia nova, porque eles estavam comprometidos com o ideal, né? E E a eu ouvi muito comunicação. isso na última, no último, na última live, né, no último podcast, a gente falou sobre, na verdade, numa das aulas que eu dei, eles perguntaram sobre como fazer o ciclo de melhoria funcionar, acontecer, né? Como conseguir fazer com que o ciclo de fato, com que o PDCA de fato chegue até o act, chegue até o momento das pessoas fazerem o ciclo girar. Gente, existe uma preparação para isso, existe uma base, existe o fazer devagarinho, né? Existe o você começar a criar um primeiro padrão, pode ser que não seja aderente, envolver as pessoas, ouvir, testar, aplicar, treinar, e vai de novo, criar canais de comunicação, criar canais onde as pessoas consigam falar e dar sugestões, ouvir essas pessoas, dar feedback para essas pessoas. Né? Os programas de sugestões, os programas de ideias, com qualquer que seja o nome que a gente queira chamar, servem justamente para isso, para ouvir a operação, para ouvir as ideias da operação. E para mim funciona muito. A Toyota começou a ser Toyota, começou a movimentar o Kaizen de fato com um grande programa de ideias, que depois virou CCQ, que a raiz é Kaizen, mas foi um grande programa de ideias. Então, mas sempre visando o que você começou a falar, que é construir, ter um padrão que funcione, um padrão executável, um padrão tangível, um padrão que garanta a qualidade do processo, um padrão que garanta o certo da primeira vez, né? Um padrão, a questão do padrão talvez seja um bom ponto de partida para que a gente garanta que os nossos resultados sempre serão, sempre não, mas serão mais estáveis possível e que a gente consiga gerenciar o delta para se promover, para se vender com mais facilidade. Sim. E após a criação, né, desse padrão, e ele tem que ser o mais simples possível, muitas vezes, né? A gente tenta, às vezes, fazer um padrão complexo, as próprias instruções de trabalho, né, criar algo muito, é, florear as coisas de tal forma, assim, que a operação não entende, e aí começa a agir e fazer da forma com que ela acha melhor, e muitas vezes é, não há adesão e não há o resultado da qual foi inicialmente almejado. Eu me lembro assim no seguinte dia assim, né, da qual eu estava operando, era gestor e ficava bem próximo da linha produtiva. E a linha produtiva normalmente assim, a gente trabalhava com turnos ininterruptos e um deles era o turno do folguista. E eu entrava na empresa recebendo de um turno, tal, e eu ouvia um determinado nível de decibéis das máquinas, né? E de repente entrava esse outro turno com uma outra liderança e eu percebia que o ruído da máquina aumentava,
né? Eu falei, puxa, tem alguma coisa errada aí, né? Deixa eu andar, entender. Basicamente, simplificando ali, o que a máquina automatizada, a linha automatizada, ela tinha um tempo TAC, né? Da qual se trabalhava em cima do TAC, em cima do recurso gargalo, que era o teste da bateria, que era bateria automotiva, no caso, e, e a operação tentando fazer com que fosse cada vez mais rápida Ou seja, esse fazer tempo. com que a linha produza mais produtos por dia, por hora, do que ela era capaz de produzir. Pela capacidade dela. Daí, o que que acabava acontecendo com a linha? Ela só conseguia ficar mais baterias, no caso, ali, mais produtos ficavam entre os postos de teste, né? Causando avaria nas esteiras, avaria nos testes. Aí, assim, o que estava acontecendo com a linha? Ela acabava tendo mais peças do que tinha condição de trabalhar, ela começava a cair, né, da Ela de esteira. fato produzia mais, só que Aí, ficava a qualidade. daí caía no chão, aí o líder teve a brilhante ideia, vou colocar uma pilha de isopores aqui do lado para evitar a queda. Aí fui trabalhando, né, aquela questão de conceituar, falar, ó, viu, ó, você tem um recurso gargalo, tempo padrão, você tem a instrução de trabalho, você entende por que que tem essa instrução de trabalho? Por que que você tem que seguir cada tempo aqui padronizado? Porque você vai entender. E fui trabalhando o conceito, explicando, e assim, treinando, treinando, treinando. Não, E aí mas é muitas isso, a vezes pessoa tem que você. entender, ela tem que acreditar que aquilo ali é o melhor para o processo. Se ela não entender e não acreditar, e aí eu vou te falar assim, tem pessoas aqui da área, ó, Giovana, Amanda, são da área de hospitais. A Sabrina, que estava aqui há pouco, ela está aí aqui ainda. Ela falou na área de TI isso é muito complicado. O próprio Luciano, que está comentando aqui com a gente também, acho que ele está aí ainda. É, na indústria, eu acho que na indústria, não, no ambiente operacional, apesar de ser desafiador, você percebeu o problema ouvindo o barulho da máquina. Você percebeu o problema visualmente identificando ali que tinha máquinas avariando, né? Baterias avariando no fluxo da operação. Então, fala para mim assim, qual é a sua visão sobre a aplicabilidade disso no mundo serviços, no mundo office? Eu vivi assim muitos anos de office e olha não é simples, tá? Eu te falo que às vezes a gente tem que dar uma rebolada, assim, dar uma adaptada dentro do que a gente sabe que é o ideal, né, de construção, dos padrões e tal, para conseguir fazer com que a repetibilidade aconteça, fazer com que as pessoas comprem a ideia para depois ajustar e chegar no melhor modelo de padrão, para depois ajustar. Às vezes um e-mail vira um padrão e vão para cima e depois a gente melhora, né? Que é muito Uhum. diferente do ambiente operacional. O que você acha assim do fazer gestão na indústria, do fazer gestão? A gente também faz gestão de office na indústria porque tem escritórios da mesma forma. Mas qual você acha que seria o maior pulo do gato, assim, dentre esses desafios? Hoje eu atuo basicamente na área office da indústria, né, que é uma área de planejamento. Essa área de planejamento, hoje eu tenho um baita desafio que é criar os padrões, né? Os padrões hoje eles estão na cabeça dos analistas, dos assistentes, e cada um tem o seu modus operando e a forma com que acostumou, foi treinado, foi ou criou a sua sistemática de trabalho, da qual ele entende ser a mais objetiva e que entrega melhor resultado. E aí eu, vindo do mercado, uma empresa nova, estou hoje conhecendo essa sistemática e buscando primeiro mapear todo o processo, identificar cada atividade de cada pessoa dentro do mundo que eu já tenho que resolver os problemas do dia a dia. Então, dentro da minha rotina ali, eu determino um período do dia para analisar,
para conversar com cada um, para buscar essa questão também do, como a gente havia citado, de comprar ideia, né? Não adianta chegar para um analista ali que faz 15 anos que toma decisão, que entrega o resultado, que faz bem a atividade, que ele vai ter que mudar. A partir de hoje você vai fazer do meu jeito, né? Porque o meu jeito é o que é o melhor. E isso não quer dizer, isso é uma grande A mentira, né? probabilidade disso não funcionar é muito grande. Eu fiz É isso muito também, difícil. André. Numa das meus primeiros desafios, assim, como gestora, a primeira coisa que eu fiz foi colocar no papel qual eram os papéis, quais eram as responsabilidades. Eu chamava de matriz de responsabilidade. Eu botei ali o que eles faziam, com qual frequência faziam, quando faziam, qual era a demanda, né? Qual era o tempo que eles faziam. Sim. E para mim, e até para eles, foi muito bom, porque ali eles já entendiam como um padrão. Por exemplo, a gente manda esse relatório, mas com que frequência? Ah, somente quando solicita. Então vamos determinar um padrão? Com coisas simples você já começava a agregar valor. Olha, beleza, então vamos determinar que é toda segunda-feira para que a gente consiga ter uma rotina e eu consiga ajudá-los também? Vamos, pode ser. Aí a gente já estabeleceu uma rotina. Então, nas pequenas coisas, no colocar no papel, isso já começava a caminhar, já começava aos padrões serem estabelecidos. E aí depois, naturalmente, eu acho que assim, o ideal, como eu falei, o ideal é a gente começar construindo padrões. Mas existem também empresas que têm indicadores. Por exemplo, TI é uma empresa, é um ambiente que aí me corrija se eu estiver errada, Sabrina, mas que eu vejo com uma riqueza de indicadores que a gente nem sabe usar às vezes, né? Os hospitais, por vezes, a gente também tem números, porque hoje em dia é tudo muito sistematizado, e talvez a gente também não saiba usar. E a gente não tem clareza sobre o padrão, mas a gente tem números. Então, eu também enxergo os padrões nascendo também do amadurecimento no tratar o problema. Então, por exemplo, eu tenho um indicador lá que eu não tenho uma meta. E aí o indicador tá lá, a hora tá bom, a hora tá ruim, a hora tá bom, a hora tá ruim. Mas as pessoas sentem o problema. Aí você vai lá, fala assim, beleza. Onde que vocês sentem o problema? Define uma meta. Então a gente tem que ficar mais ou menos aqui para a gente não sentir problema. Meta. Beleza. Começa ali, gerenciamento da rotina, comunicação. Reuniões, gerenciamento da rotina, traz as pessoas para perto, não somente as pessoas do setor, mas as pessoas que estão em volta do setor, né? Dentro daquele ambiente de operação. Na operação, a gente vê muito isso, na indústria. Na indústria, numa reunião de rotina, não participa só o time da área. Participa a qualidade, participa a segurança, eventualmente participa o RH. No administrativo, não é natural isso. No administrativo, cada um cuida do seu quadrado. Para você conseguir fazer um setor participar das suas reuniões, ele entende, mas o que que eu vou participar do seu? Cada você cuida do seu? Eu cuido do meu? Acho que entra muito no fator comunicação. Mas quando a gente consegue fomentar com que essas reuniões aconteçam baseado no indicador, você começa a resolver problema, você começa a identificar a causa raiz do problema com pequenas ferramentas. Naturalmente, eles falam assim, não, cada hora a gente faz de um jeito. Vamos criar um padrão? E nos primeiros momentos não vai ter, de fato, um modelo, às vezes, ainda, né, padrão, procedimento operacional padrão. Às vezes não tem nenhuma área que cuida disso, às vezes não tem. Gente, faz um Sim. e-mail, faz um PowerPoint, faz um fluxo, faz um processo, mas a gente precisa ter como base aquela referência ali, senão, de novo, no mês seguinte, você não tem referência de onde nasceu aquele número. Mas eu vejo muitos padrões nascendo assim, num ambiente mais administrativo, em ambientes corporativos. Não sei se você teve experiências assim, ou o pessoal que está aqui teve experiências assim. Vocês podem ficar à vontade, tá? É só levantar a mãozinha que eu abro o áudio para vocês. O que que você acha, André? Não sei se você já viveu isso, assim. Bem o que você bem citou, né? Andressa? Acho que quando a gente cria rotina, cria esse padrão, a gente vai delimitando e as coisas vão entrando no automático, né? De entrega. A gente tinha, né, nessas últimas experiências que eu tive, por exemplo, a gente tinha uma reunião que era a reunião do Lean, né? Então a gente, todo mês a gente tinha que se preparar, criar o Six Panels, né, que era entregava resultados de produtividade, de qualidade, né, tratativas em cima de valores de 5S, os ganhos, né, os resultados
de melhoria contínua, apresentados assim, e a gente tinha essa reunião, era mensal, então todo mundo se preocupava, né? "Oh, no final do mês a gente vai ter essa apresentação para a diretoria e tal, e era interessante isso. Aí tínhamos reuniões de staff, que eram reuniões como a qualidade, ou RH, a operação, a qualidade envolvida. E tínhamos as reuniões diárias de entrega, de planejamento, de atrelamento à estratégia de atendimento. O planejamento sentava e eu falava, qual vai ser a estratégia da semana e o acompanhamento diário, como que vai ser realizado, envolvendo manutenção, acompanhando as quebras de máquina, disponibilidade de máquina, tudo isso. E aí, O, como, né, o envolvimento de todos, né? o Luciano Dentro falou da, sobre o desafio de fazer a sinergia entre o estratégico, o tático e o operacional. Talvez caiba dentro do que você está falando, né? né, uma analogia, acho que é bem válida assim comentar, que é da tua expertise também, a tratativa de uma não conformidade, né? A gente faz muito isso, vamos tratar a não conformidade, daí pega a equipe de qualidade e vai lá e responde a não conformidade. Aí a Não. equipe de qualidade, que não foi que gerou, que não conhece o padrão, que não executa o padrão, vai lá, resolve o problema. Não adianta nada, o problema não vai acontecer. Uhum. E tem, assim, a maioria das empresas tem esse conceito. Já vivenciei, assim, empresas grandes que, não, é a qualidade que responde, né? Não, todo o grupo tem que estar envolvido, porque cada um vai dar a sua contribuição, vai entender, vai ter um ponto de vista diferente, uma tratativa diferente para trazer realmente, né, a solução daquele problema e a melhoria contínua daquela atividade, trazendo o melhor resultado, né? E acompanhamento de SMED, né? Vamos trabalhar com SMED. Mas daí só desce o engenheiro de processo e fica lá com o braço cruzado, ou liga uma câmera do lado da operação, e ele, sem sinergia nenhuma com o grupo, tal. O seu operador pega e fala, não, esse dia que está filmando, eu vou fazer tudo Traduz certinho. SMED para a galera que não conhece alguns dos conceitos do Lean. Traduz SMED para a galera. O SMED é trabalhar com os tempos mortos, né? Vamos trazer a analogia lá da troca de pneus dentro da Fórmula 1. Acho que todo mundo já viu isso, né? É você ser mais ótimo na troca de atividade. Eu estou fazendo um determinado produto, né? Eu estou fazendo um produto azul e preciso trocar para o verde. Eu vou trocar a coloração da tinta. Então, eu tenho que exaurir meu tanque de tinta. E aí, eu trabalhar com o processo de forma a eu reduzir esse tempo entre uma troca que eu estava trabalhando e a nova entrega. Como que eu vou fazer tudo isso? Diminuir o tempo de máquina parada, né? Isso. Então, assim, a gente tem todas as questões aí por exemplo, trabalhando com máquina quente, daí você pode manter os moldes pré-aquecidos, que ganha muito, equipamentos que tenham facilmente acesso a desmontá-los, equipamentos que usem parafusos de forma a utilizar parafusadoras, desparafusadoras pneumáticas, aí você vai, né, enormidade de Várias, né? técnicas aí Várias e oportunidades. forma. E como, né, trazendo a analogia da Fórmula 1, é treinamento, né? Quando estava numa operação lá, eu fazia questão de sempre quando tinha algum tempo morto ali, trabalhar com o treinamento. Pegar e falar, ó, galera, vamos treinar, vamos pôr operação aqui, troca aí, faz o setup, vamos ver o que que você consegue evoluir, onde a gente pode ganhar um tempo aqui. Até que, né, a gente evoluiu de tal forma que um processo que dava muito trabalho para se fazer, ter essa flexibilidade, a gente passou a ser um fator diferencial. Por ter muita flexibilidade, a gente conseguia atender pequenos lotes de forma organizada, rápida, e poder atender de forma mais pontual os itens, tal. Então, foi uma estratégia de mercado também, né? Poder Como oferecer vender para o cliente. isso? Como vender essas iniciativas utilizando as ferramentas de gestão que a gente tem no nosso dia a dia, assim?
KPIs, padrões, análises, processos. Como que você acha que as pessoas podem utilizar essas ferramentas no dia a dia para vender seus resultados e se vender? Né? Muitos pontos assim, a gente vai dentro de indústria, aumento de produtividade, aumento da eficiência, e performance, né? É bem atrelado. Aumentar níveis de qualidade, que eu acho que esses são os mais assim, latentes, quando você começa a entregar uma boa performance, né? E entregar qualidade também, que muitas vezes há uma confusão, né? Entre entregar performance, né? Eu entrego um excelente resultado, mas não entrego qualidade. E a qualidade não é só do produto em si, mas a qualidade do que foi programado e planejado e foi entregue, né? Muitas vezes você pega, eu entreguei os 5.000 itens, só que esses 5.000 itens eu precisava apenas de 1.000 naquele dia. Eu Sim. precisava de outros itens a completar a carteira de pedidos. Então, a qualidade da informação, a qualidade da entrega, a qualidade da flexibilidade dos itens, da relação de itens a serem atendidos, a qualidade da logística de entrega, né? Eu entrego com qualidade e entrego rapidamente para você. Aí põe um caminhão para entregar um produto numa cidade vizinha. Tudo bem, mas a qualidade financeira foi por água abaixo, né? Então a gente Você tem que tocou tomar muito exatamente cuidado. no ponto que eu bato tanto com a academia da gestão. Se a gente não mede, a gente não consegue Uhum, mostrar se a gente está indo bem, se a gente está indo mal e o quanto a gente melhorou. E se a gente também não tem clareza dos impactos do que você fez sobre o processo como um todo, seja em qualidade, seja em produtividade, qualquer que seja os demais indicadores, você não consegue também vender, é, expandir, né? Fazer mais barulho com aquele resultado. Então, por exemplo, num dia a dia, tá? A gente tem muito problema de comunicação, me ajuda aí, meninas, mais do administrativo, Sabrina, coloquem alguns exemplos aí. A gente tem muito problema de comunicação porque o cliente sempre pede uma coisa e a gente entrega outra. A gente sempre falha no atendimento ao cliente. Isso acontece muito em atendimento. Mas por quê? Provavelmente a gente não está entendendo o que o cliente quer. Ou provavelmente a gente está fazendo as perguntas erradas para o cliente, né? E aí, beleza, mas e aí? Você mede isso? Quando você atendeu bem, quando não atendeu bem? Você estratifica o motivo do erro? Você sabe do porquê que você errou? E aí, uma vez que você tem números, você tem dados do indicador atual, depois você começa a melhorar, e aí faz todo o ciclo, né? Avaliar o processo, padronizar, melhorar, e depois você tem uma coisa. Mas, gente, pensa no processo que a gente está falando sobre cliente. Para a gente, às vezes, é algo muito simples. Eu demorava. Eu tinha 10 erros de cliente, vamos lá, vou aumentar isso. Eu tinha 50 erros aí de atendimento ao cliente, agora eu tenho 25. Pô, melhorou bem, melhorou 50%. Mas são clientes. Quanto isso pode ser financeira, quanto isso pode se relativizar financeiramente para a gente? Quanto isso gerar de retrabalho para a gente? O cliente ligando. Quanto isso eventualmente gera de reclamações, do reclame aqui da vida por conta de uma falha de atendimento? Quanto que a gente mensura isso? Quanto que isso é custoso para a companhia? E para, né? Então, eu acho que essa clareza dos impactos, do quanto que você, do movimento que você faz, do qual é o inicial, de qual é o final, e do que tem ali em volta para você fazer barulho. Para você mostrar, olha, eu mexi aqui, eu ganhei 50% aqui, mas em qualidade eu ganhei 100%. Em financeiro, em redução de retrabalho, eu ganhei muitas horas, horas que hoje custam X mil reais para a empresa durante um ano, né? Quando a gente fala sobre Lean Six Sigma, a gente sempre tangibiliza isso financeiramente, é natural, né? É instintivo. A galera do Green Belt aí, ela sabe, né? Ela já tem mais o tato para falar dinheiro. E aí a gente se vende talvez muito melhor. Não dá para você fazer um negócio desse se você não dominar a ferramenta de gestão, gente. Não dá. Não dá porque você não consegue botar no papel. Porque você não consegue estruturar um indicador ASIS, um to-be, o mapa do processo, mensurar. Você não consegue, porque você não domina a ferramenta de gestão. Concorda?
Sim. E assim, a gente falou bastante de indústria, né? Trazendo também essa que você bem comentou, também para a área de serviços, né? Esses dias Uhum. aí é a experiência, né? A gente trata muito, né, dessa questão eu tive experiências. Nesses últimos semanas, assim, último mês, assim, minhas saídas com a minha esposa, eu pego, vamos num restaurante italiano, vamos lá, tô com vontade de comer um espetinho, né? E foram trágicas as últimas experiências, né? Aqui a gente foi num restaurante italiano, tal, chegou lá, uma boa massa, né? Quanto ao produto em si, não tem do que reclamar. Foi muito bacana. Só que assim, a experiência de você entrar num ambiente italiano, você quer ouvir uma música italiana, você quer ter um vinho, quer degustar alguma coisa ali, aquela vivência, né, do ambiente italiano. E chegou realmente um italiano servindo e entregando e tacando a comida dentro do prato, assim, espirrando molho na gente. Então são detalhes, né, que vão trazendo essa relação, assim. E quanto a essa experiência do espetinho, há muitos anos eu não ia. E eu não estava afim de fazer um churrasco naquele final de semana, mas queria comer uma carninha. Aí fui no espetinho na esquina aqui, chegamos lá, falei assim, viu, como funciona? Muitos anos eu imaginava rodízio de espetinho, né? Onde tinha aquela variedade e tal. Ela falou, não, tá aqui um papelzinho aqui, você pega essa caneta Bic aqui e escreve qual que você quer. Aí passou 5 minutos, o cara trouxe todos os espetinhos e jogou na minha mesa. Falou, tá aí, come aí. Então a experiência foi desagradável. Chegou o espetinho, alguns frios, alguns bem passados, alguns mal passados, não tinha um padrão, né, da forma com que eu solicitei. Foi uma experiência que eu falo, agora eu não volto mais, né? E a gente faz Então, isso se no nosso dia você, a dia, né? Sem perceber. Ora a gente entrega as informações com uma qualidade, ora a gente entrega as informações cada hora de um jeito. A gente faz, gente, isso no nosso dia a dia. E a gente às vezes nem sabe de fato como que aquele profissional precisa das informações. Você tá lá no modo automático, ligou o modo automático já era. Ligou o modo automático, você vai trabalhando, 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 e entrega, tem que entregar, não sei o que, tem que fazer uma apresentação. Você nem perguntou no detalhe o que ele precisa na apresentação, sai fazendo a apresentação. Precisa de uma planilha, precisa de informações, precisa mapear o processo. Sai fazendo, e na verdade você não sabe exatamente onde quer chegar, qual é o objetivo. Isso acontece demais. Então, acho que a gente tem que ser estratégico também quando a gente está dentro do mundo corporativo, seja numa indústria, seja em qualquer que seja o nicho em TI. A gente precisa ser estratégico. Eu vejo que, assim, na indústria, tá? Qualidade, apesar de ser utilizada para apagar incêndio, às vezes é Deus, normalmente na indústria. Então, o cara que dá operação e não cola com a qualidade, ele não vai crescer. Ele precisa, a qualidade tem que ser ame ou odeia, e não vai crescer. E a recíproca verdadeira para o corporativo. Sabe aquelas pessoas que estão ali que ninguém gosta, mas ele faz um excelente trabalho, ele é o melhor no que ele faz? Tu tem que colar com essa pessoa, gente. Tu tem que, não precisa ser amigo dela, mas você precisa ter um bom relacionamento com ela. Porque se ela está ali fazendo um excelente trabalho e ela é uma pessoa de confiança, é porque você precisa ter um bom relacionamento com ela. Você concorda? Eu sou muito dessa bandeira, assim, de que dentro da empresa a gente não está ali para fazer amigos. Se a gente fizer amigos, é ótimo. A gente está ali para ajudar uns aos outros a gerar resultado. né? Não dá para entrar na guerra, eu chamo de guerra de meleca. Não dá para entrar numa guerra de melecas, porque eu não gosto de você, porque o outro não gosta, porque legal, mulher normalmente faz muito isso, né? Guerra de meleca. Mas não dá, infelizmente não dá. A gente tem que abrir mão das nossas TPMs e dos nossos, né, conceitos aí femininos e simplesmente ir pro abraço, porque o seu crescimento profissional vai ser muito mais rápido quando você fizer um negócio desse. Vai ser muito mais rápido. Porque você vai se conectar com as pessoas certas. Você vai se comunicar bem com as pessoas certas. Você vai se vender para as pessoas certas. E melhor, vai ajudar as pessoas certas a gerar o resultado delas. Se elas geram o resultado delas, falam bem do seu trabalho, você se promove. Gestão não é somente sobre ferramenta, né? É muito também sobre networking, é muito também sobre comunicação, como mesmo você não falou. É muito também sobre se vender, é muito também sobre mensurar. Concordo?
E buscar também a harmonia do ambiente, eu acho que é muito válido, assim, né? A gente tem bastante isso. Porque, assim, dentro a gente tem eu li esses tempos aí a questão da comunicação agressiva, né? A gente, num ambiente, eu já fui militar já, eu passei no ambiente militar, da qual a gente recebe, né, aquela comunicação agressiva, tem que fazer, vem, você, sim, senhor, não, senhor. Dá certo? Puxa, dá certo, mas a, a que ponto, né, o desgaste, né, tanto emocional, tanto físico, tanto, né, de recursos, e você sente, assim, que isso, não há um engajamento, né, por muito tempo. Você percebe isso. Quando você busca uma gestão mais incisiva, né, o tempo todo. Não, isso não vai trazer resultado. E é bem alinhado ao que você comentou. É, uma coisa é você buscar amigos, outra coisa é buscar resultados. Claro que a gente tem que buscar harmonia dentro do setor. Bom, as pessoas elas não precisam se amar, mas elas precisam se respeitar e saber que ela tem que entregar o resultado para o outro, Entender o nem que seja limite por de e-mail, cada uma né? delas, né? Cada um tem seus limites, cada um tem sua educação, cada um tem sua cultura, cada um Sua tem seus cultura. valores, além dos valores da empresa. Isso é muito importante. Mas essa percepção sobre pessoas, normalmente a gente acaba falando sobre pessoas quando a gente fala sobre liderança. Mas eu Uhum, não entendo. Ó, esses dias eu estava num cliente e aí uma pessoa falou assim, não, porque eu acho que essa pessoa, ele não é a pessoa para posição. Eu falei, acho que a gente tem que trocá-lo. Assim, ele de fato, a gente entendeu que ele não tinha ainda tanto, não era tão bom como líder ainda. Mas também não tinha ferramenta nenhuma para fazer gestão, sabe? E aí uhum. meu posicionamento foi rápido, assim. Esse é o caminho mais fácil, né? É muito mais fácil, de fato, trocar, ao invés de a gente for padronizar os processos, treinar as pessoas, construir indicadores, criar um programa, para depois a gente dizer se o cara é bom ou não em liderança, porque ele não tem ferramenta. E aí ele pode ser de fato um líder, ele pode ser que ele ainda não seja um excelente líder. Mas será mesmo que ele não é um bom gestor? Se a gente não tem, se ele não tem ferramenta, se ele não tem estrutura para ser um bom gestor? Esse é o caminho mais fácil. E tudo bem, vocês acharem que o caminho mais fácil é o melhor caminho. Vocês vão contratar outra pessoa que vai ser bom ruim de novo, porque também não tem ferramenta. Não adianta ele É, ser um líder inspirador, nato, e ele leva as pessoas ficam felizes, uhul! Lindo! E aí, e o resultado, né, e o número? Gente, liderança não funciona sem gestão. Gestão funciona sem liderança. sim. E Olha aí só, a gente. liderança não funciona sem gestão, mas gestão funciona sem liderança. Quantas vezes aí, André, quantas vezes você já viu bons gestores, mas pessoas que não eram excelentes líderes, mas geravam muito resultado? Sim, várias vezes. A gente. Até porque, assim, quando a gente entra num sistema mais maduro, mais padronizado, onde nem depende de bons líderes ou qualquer pessoa que você colocar ali, tá tudo muito tão procedimentado, muito bem organizado, assim, que independente da ferramenta que você coloque ali para comandar, os processos irão Aí fluir. sim é o momento onde a habilidade de liderança é que vai gerar o diferencial. Mas enquanto não houver base para fazer gestão, ainda não é sobre liderança. A liderança vai facilitar muito o processo. Porque o líder vai falar, gente, acreditem, vai dar certo. E as pessoas vão acreditar, porque as pessoas acreditam no líder. Diferente Uhum, de você chegar lá, uma área de qualidade, uma área de processo, uma área de projeto, e falar assim: olha, a gente vai treinar vocês e tal. É mais difícil quando não tem um líder ali para movimentar as pessoas. Eu sei que é. O líder faz toda a diferença, eu não estou questionando, gente. Eu sou a bandeira, sou a maior, né? Sou da bandeira da liderança. Mas quando a gente sabe fazer gestão, a gente não depende de bons líderes. Isso, sim, é muito forte. E quando você sabe fazer gestão, você não depende de ter a posição de liderança, porque você vai saber vender seus resultados. sim.
né? Sendo um bom líder de você mesmo já começa o base do pilar, né? Daí, porque se você não for bom para você mesmo, pode ser o melhor líder do mundo, também não vai conseguir te levar a lugar nenhum. Eu Acho vejo que é o meu muitas ponto de pessoas vista. criando resistência de subir de nível, subir de cargo, Uhum. porque acham que vão trabalhar mais, porque acham que vão ter menos vida pessoal, porque acham, entendeu? Se você está num ambiente que de fato está tudo desestruturado, que está tudo uma bagunça, no início, gente, é normal, você vai demandar energia sim. É possível que você tenha uma energia maior, que você fique algumas horinhas a mais. É possível, é natural. Quando você estruturar o negócio, gente, o negócio anda sozinho. Chega numa hora que você fala assim, olha só, para mim já tá bom. Aquele fulano ali, aquele meu analista sênior ali, ele já tá treinado, já pode ser coordenador. Ó, para mim já deu ali. Acho que agora já tá na hora dele assumir, porque eu já não tô agregando mais tanto. Já treinei tudo que eu podia, já movimentei, já fiz tudo que eu podia aqui dentro. Eles já andam sozinhos, não precisam mais de mim. Próximo, qual é o próximo desafio aí para mim? Cara, quer sensação mais gostosa do que você falar assim, olha, a equipe não precisa mais de mim. A equipe anda sozinha. Pô, Andressa, mas você não fica com medo de ser mandado embora? Claro que não. Claro que Não. não. Vai ficar mais fácil o meu trabalho, entregarei mais resultado, terei mais tempo para pensar em melhoria, buscar formas mais ótimas E a de empresa vai fazer entender o. o trabalho que foi feito. A empresa precisa entender. E, gente, se a empresa não entender e te mandar embora, não era para você estar nessa empresa. Que bom que você saiu dessa empresa. Dói. Dói demais. Mas se a empresa entendeu que não é para você estar lá, que bom para você que você foi empurrado e tirado dessa empresa. Porque não é para você estar lá. Sabe o que acontece quando a gente insiste em ficar em lugares que não é para a gente estar? A gente cria depressão, crise de ansiedade, burnout, doença e um monte de coisas, um monte de doenças crônicas que a gente tem vivido aí no mundo corporativo. Porque eu acho, eu estou sendo ousada em falar isso, mas eu ouso dizer que a gente acaba permitindo que a gente passe por isso, pela dificuldade, não é que a gente queira isso, tá? Mas a gente permite pela dificuldade de sair da inércia, pela dificuldade, às vezes não tem uma pessoa para te orientar, às vezes não tem uma pessoa para poder te ajudar, não tem uma pessoa para te mostrar o que você não está enxergando, não tem uma pessoa para poder dar um tapa assim de luva de pelica na tua cara e falar assim, acorda pra vida, cara, tá muito bom. Acorda pra vida. Olha os resultados que você já gerou. Olha o que que você está fazendo. Eu vejo muitas pessoas com dificuldade, André, de se vender na entrevista, por exemplo, numa entrevista. De se Uhum. vender numa avaliação de desempenho. Não precisa ser uma entrevista de emprego. Uma avaliação de desempenho também é uma entrevista. O quanto você hoje mensura os seus resultados? O quanto você tem padrões que você, ao sair da área, você tem, consiga botar uma outra pessoa e consiga executar com a mesma qualidade o trabalho que você fazia? Né? O quanto você está construindo uma base para, de fato, você sair daquela posição? As pessoas não têm clareza sobre isso. E muitas vezes os gestores também não têm clareza para orientar essas pessoas. Sim, E se você não se posicionar aí para cima, concorda que também não vai? sim. Acho que tudo que a gente vai buscando, assim, de criar também os seus próprios indicadores, né? Muitas vezes a gente atrela os indicadores da empresa e tal, mas a gente não busca os próprios indicadores. Acho que já é o mais imprescindível, a gente buscar as métricas pessoais, que ponto eu quero chegar daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu quero me formar em determinada universidade, quero concluir, quero estar em tal nível dentro da empresa, quero ter um filho, quero ter uma casa, quero ter um carro, onde eu quero chegar, minhas métricas. Querem ter um salário X, Né? Y, Z, um salário de 15 mil, um salário de 20 mil, que seja, gente. A gente precisa traçar metas. Porque Uhum. senão não faz sentido nenhum a gente ficar batendo cabeça. É muito difícil a gente conseguir se movimentar para uma promoção se a gente não sabe onde a gente quer chegar, se a gente não tem referência. Por exemplo, você está no cargo de supervisor.
Aí você quer um cargo de coordenador. Aí a tua empresa está no cargo de supervisor te pagando R$ 2.000 e no cargo de coordenador te pagando 3, 4. Você não tem, se você não tem clareza do mercado, você tenta ir para um cargo de coordenador no mercado, não vai, mas não vai mesmo, porque tu não vai conseguir um cargo de coordenador. Você precisa. E se conseguir, beleza, mas o salto vai ser grande. Isso é difícil, você precisa ter clareza do todo. Você precisa se movimentar para o todo, você precisa entender que eu tenho que alcançar o indicador de qualidade da empresa, de produtividade da empresa, mas eu também tenho que esse ano aumentar em 20% o meu salário, em 15% o meu salário. Eu também tenho que, para aumentar o indicador, os 20% do meu salário, eu também tenho que fazer esse indicador aqui que está ruim, melhorar X%, e esse aqui que está ruim, melhorar tantos por cento. Uma das coisas que eu fiz, assim, que me deixou, que fez com que minhas promoções acontecessem mais rápido, foi o velho fator do combinado não sai caro. O que você espera de mim nas avaliações de desempenho? O que você espera de mim, do meu gestor, para que eu consiga um aumento de X%, de no mínimo X%? O que eu preciso entregar para que eu tenha, curto e grosso, para que eu tenha um aumento de pelo menos 15%? O que eu preciso entregar para que eu seja promovida a gerente? Quando eu me posicionei, as coisas caminharam muito mais rápido. Assim, em todas as vezes que eu me posicionei, em menos de um ano, minha promoção chegou. E promoções agressivas, promoções expressivas, não agressivas, expressivas, né? De analista para coordenador, de coordenador para gerente. Antes eram só promoções parabéns, 10%, 12%. Mas não vinha o cargo. E eu lá, batendo igual um siri na lata. Cadê que consigo fazer com que as pessoas sejam promovidas e eu mesma não consigo se me promover? E aí eu me posicionei. E a recíproca é verdadeira, gente. A gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar frente a um indicador que está fora da meta dentro da empresa, que é ter o escopo, a sua atividade, mas a gente também tem que se posicionar dentro da empresa para que você esteja atrelado à sua promoção, alcançar aqueles indicadores, aquele indicador X, Y, Z, H, F. Concorda? Eu entendo essa prática como uma boa prática, assim. Óbvio que nem toda empresa tem essa cultura e talvez nem toda empresa esteja pronta para um posicionamento de um funcionário assim, e talvez isso seja o melhor. Porque quando a empresa não está pronta, eles se sentem mais pressionados e acabam cedendo e acabam fazendo com que as coisas aconteçam, porque ninguém faz isso. Ou quase Uhum. ninguém faz isso. Quase ninguém tem coragem de se posicionar. Quase ninguém tem coragem de estar se movimentando para uma empresa que quer muito, e mesmo assim barganhar salário. Tem que ter autoconfiança, Com certeza. Nossa. né? Porque quer muito, então vou barganhar salário. Não, não posso. Tem que ter autoconfiança. Você quer muito cargo de gerente, o que que é mais fácil? Se movimentar para outra empresa ou falar assim, olha, esse ano eu preciso ser promovido a gerente, você concorda? Você pode me dar todos os feedbacks necessários, me fazer o que que eu preciso alcançar para virar gerente? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. E é todas as possibilidades de receber um feedback, de pedir feedback, de ver o número melhorando, de mostrar que o número estava melhorando, era isso que eu me ancorava. E a promoção veio de forma muito rápida e natural. Eu não duvidava disso. É muito diferente você fomentar a sua promoção utilizando as ferramentas a seu favor e você deixar ali o dia a dia. Ah, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vou fazendo um curso, vou tocando minha vida, tem um indicador, o indicador está melhorando. Ah, eu acho que eu sou muito bom, eu me destaco. Mas e aí? Acho que, na minha opinião, o método, né, o passo a passo, as ferramentas de gestão, elas fazem com que tudo no nosso dia a dia seja mais estruturado, seja vendido de forma mais estruturada. Certo? Fecha, André. Certo. Fecha com uma mensagem incrível para a galera sobre a importância de fechar, de fazer gestão e como que isso é importante no crescimento desses profissionais que estão ouvindo aqui a gente até essa hora.
é como eu bem citei, acho que é a gente buscar o equilíbrio de vida, acho que, né, eu tenho métricas e tenho formas de pensar, trago muito uma cultura japonesa comigo, eu gosto muito, né, trago isso com filosofias, e trago a mesma forma com que você quer para você, você entregue para a empresa, né? Faça bem feito, né? Como a gente fala, faça bem feito da primeira vez. Estude, né? Se prepare, como você bem citou. Falar, eu quero ser gerente, mas o que que eu estou fazendo para ser gerente, né? Estou me preparando, estou entregando bons resultados, estou ou só acho que eu sou melhor que o meu vizinho e por isso eu tenho que ser gerente. Na verdade, né, a gente pode compactuar que os dois não servem, tá os dois fora. E Estão os pode dois chegar e falar, frustrados porque não foram né, promovidos e nem sabem o porquê que não foram promovidos. né? Então, acho que é assim, são planos e métricas que a gente deve seguir, onde a gente quer chegar. É importante se colocar muito, né, dentro desse processo evolutivo, onde eu quero chegar, onde eu quero estar, se a empresa me faz bem, se a empresa tem esse plano, tem essa estratégia também é importante, é mais fácil, né? Ou se não tiver, faça com que ela entenda que é importante ter. Também é outro ponto de vender, né? Essa característica imprescindível para as grandes empresas, para pequenas empresas, sempre é importante, né, ter isso enraizado, mostrar o valor do crescimento profissional, porque bons profissionais são aqueles que acabam ficando por muito tempo na empresa, crescem com a empresa e formam a cultura organizacional, né, que é o que a gente sempre batalha e a gente sempre busca nas empresas, e uma dificuldade muito grande de você entra numa empresa que não tem a cultura organizacional, né, a gente já percebe que os padrões não estão bem definidos, porque gira muito as pessoas, então não tem filosofia de trabalho, modus operando muito bem delimitado. Agora, quando você tem uma cultura organizacional bem definida, as pessoas acabam trazendo consigo os padrões, nós trazemos as métricas, buscamos resultados, enxergamos o ontem, buscando o amanhã sempre melhor e num processo de melhoria contínua para nós e para a empresa, para a família e aí todo o Para equilíbrio de nós e depois para a empresa. Isso é muito importante para nós, para a consequência, execução do consequência, nosso trabalho no dia a dia e naturalmente para a empresa. né? Um recado particular também que eu dei, assim, quando a gente perde o equilíbrio de vida, né? Como você bem citou, para nós, quando eu passei a pensar mais na empresa do que em mim, eu Já estava performando muito bem, mas a minha família não estava bem, eu não estava bem, e de repente tudo desmoronou, né? Então, a saúde mental, saúde física é extremamente importante também a gente se cuidar do corpo da gente, se alimentar bem, fazer exercícios, né? São, né, bordões que a gente sempre usa, dificilmente a gente acaba acarretando tudo isso, mas busquem isso. E a mente, né, sempre está estudando, sempre lendo, sempre tem gente, né, eu acho que essa cadeia do LinkedIn, né, que foi a que a gente acabou se encontrando, é conectando uma aí. forma muito engrandecedora, né, de conhecer pessoas novas, pessoas com novos pontos de vista, com técnicas novas, com ferramentas de trabalho nova, com tudo sempre muito atualizado. Ontem eu conversei com um gestor da Toyota, ele sempre falou: o japonês está aqui, daí a gente vai para o Japão e a gente chega aqui. Daí o japonês volta para lá, ele continua crescendo e a gente meio que desbanana, né? E depois volta para o Japão e aí tenta se conectar. Por quê? É disciplina, é acompanhamento, é cultura, né? E a gente pode, como um ocidental, como brasileiro, a gente pode ser disciplinado. A gente tem que tirar, desconectar essa questão, né? Falar, não, eu sou brasileiro, sou, né, disciplinado, indisciplinado e não desisto nunca. A É gente bem o pode ser jargão do disciplinado, brasileiro, né? né? Ai, meu Deus. Né? A gente pode ser disciplinado, a gente pode ter o nosso tempo aí de lazer, né? A gente pode entregar
excelentes resultados na empresa, excelentes resultados como família, e ter o seu tempo também para degustar a vida, né? Que ao final de contas a vida é uma só, né, Anderson? Não tem jeito. E se a gente não aproveitar ao máximo e ter tempo para aproveitar as pequenas coisas, as Uhum. coisas simplesmente passam muito rápido. Não tem jeito. André, foi incrível. Muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pelas dicas, pelos insights. Gente, tudo que a gente falou aqui um pouquinho faz parte da Academia da Gestão. Tem meus representantes aí, fortes e fiéis. Giovana está aqui hoje. Então, quem tiver interesse em participar da nossa mentoria e aprender a aplicar tudo que a gente está falando na prática, né? Eu falei muito sobre o conceito de você às vezes não enxergar algo sozinho. Então, a mentoria ela traz isso, ela traz uma forma de você enxergar o que você não está enxergando sozinho. Essa é a ajuda, talvez seja talvez seja um dos principais pontos. E os resultados são muito rápidos, muito rápidos. Muitos rápidos em 2 dias. Giovana teve os primeiros resultados em 2 dias. E é isso, é incrível, é muito legal, serão muito bem-vindos. E eu conto aí sempre com profissionais incríveis como o André para poder me ajudar nesse movimento aí, nessa prospecção, nesse trabalho de a gente ensinar as pessoas. Acho que é isso, acho que a gente multiplicar o nosso conhecimento para de fato conseguir ajudar as pessoas. Esse é o motivo do André ter o podcast dele religiosamente, ali semanalmente. E é difícil pra caramba, gente, fazer. Não é fácil, não é nada fácil, né, André? Não é nada fácil eu estar aqui 11 horas da noite, já são meia-noite e 10 aqui em Portugal. E eu tô aqui firme e forte. E de vez em quando vocês veem que eu disfarço uns bocejos, mas é porque são meia-noite e 10. E tudo bem, vamos pra cima. Disciplina. Não, não, meta é meta e choro livre. Se algum dia o meu convidado furar, vai ser podcast Andressa com Andressa e vamos pra cima. Nem que seja só a minha gravando. Vai acontecer. É isso, é saber ter disciplina, né? A gente tem uma meta clara, a gente sabe onde a gente quer chegar. E as coisas têm que acontecer, gente. Faça sol, faça chuva, dor de barriga sem dor de barriga, resfriado sem resfriado. A gente tem que ir para cima e ir atrás dos nossos objetivos e das nossas metas. Muito obrigada mesmo, foi um prazer. E que venham os próximos. Obrigado e boa noite Um a todos aí. abraço, gente. Boa noite.